pessoal, aqui é o Bigode e hoje estamos aqui para mais um encontro da nossa catequese online, que vamos falar sobre um tema muito importante, que é a vocação. Mas antes vamos fazer a nossa oração inicial, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine e também nos auxilie em todas as nossas ações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente com todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Outra moto para ajudar. E como eu comentei, nosso tema de hoje é sobre vocação. A gente vai falar um pouco o que é uma vocação, os tipos de vocação, um meio para encontrar a vocação, como vocês podem começar a procurar, e também de um tema muito importante, que é a vocação que todos nós temos. Mas primeiro o Vinícius vai falar para vocês um pouco sobre vocação em geral. A vocação é um chamado de Deus, é sempre uma iniciativa de Deus. Quando o Senhor chama uma pessoa, Ele a atrai de forma completa. Ele a chama pelo nome e a traz para si, com toda a sua história, com toda a sua família. Sempre quando o Senhor chama, Ele mesmo derrama sua graça para capacitar aquele que te chamou. É Deus que dá o primeiro passo e o que cabe à pessoa que recebe a vocação é acolher e dizer sim a Deus. Há dois ramos de vocação, a laical e a religiosa. Primeiro, a laical, sacramento do matrimônio. Pela minha relação com outra pessoa, desejo ser na terra um sinal visível do amor de Deus, centrando-me no bem do outro, aprendendo-me a esperar, perdoar e superar as dificuldades, e também a se entregar para que o outro seja feliz, tanto o homem para a mulher quanto a mulher para o homem, e um deve ajudar ao outro chegar no céu. Através dessa relação, os dois são chamados a colaborar com Deus na sua obra de criação, ser co-criadores e educadores da vida, de maneira especial através dos filhos. A maior missão dentro de um casamento é povoar o céu, educando os filhos na fé e os ajudando a ir no caminho certo. A fase do namoro é o momento dos dois se conhecerem e se prepararem para que um dia possa ser um casamento. Não que todo namoro necessariamente precise terminar em casamento, mas sim os dois devem ter esse objetivo, assim descobrindo se é com aquela pessoa que quer dividir uma vida inteira e formar uma família. Vida de celibato. Os que não são chamados ao matrimônio vivem o celibato. Os celibatários, esses vivem numa castidade total e uma missão especial de evangelização, continuando tendo seu emprego e seus desafios do mundo normal. Vida religiosa, sacramento da ordem, padres, bispos e diáconos. Sinto-me chamado a ser representado de Cristo através da palavra e da entrega da minha vida ao serviço da comunidade para manifestar, sobretudo através dos sacramentos, o amor de Deus, fonte de graça e de perdão e a entrega de Jesus Cristo pela salvação de todos. Vida consagrada, freiras, frades, monges, padres, irmãs, irmãos, leigos, sagrados. Pela entrega da minha vida, torno-me um sinal de que aponta para os valores definitivos que Jesus viveu. Sou chamado a viver em comunidade. Se vive muitos momentos de oração nessa vida, pois se reza pela salvação de todos. Nesse sentido, depois de um tempo de preparação, faço votos ou promessas, procurando mostrar que com Deus no centro é possível viver. Há muitas ordens conhecidas, como carmelita, salesiana, franciscana e dominicana, e comunidades como Shalom, Colo de Deus. Nenhum desses tipos de vocação é melhor ou mais importante do que o outro. Todas as vocações são boas e necessárias.
O importante é que cada um descubra com verdade em que tipo de vocação pode seguir Jesus mais de perto e servir a igreja para colaborar na construção de um mundo mais justo e mais humano. Para buscar e descobrir melhor sua vocação, há muitos encontros vocacionais que podem ajudar a discernir. Mas o mais importante, mesmo é colocar Jesus como centro e pedir muito para que Ele te ajude a descobrir qual é a sua vocação ou na onde você melhor se encaixa para viver melhor sua vocação e realizar sua missão. Importante também não ficar parado, mas sim agir, buscar e pesquisar como é cada vida. Rezar muito para ouvir a Deus e seu chamado. Agora vamos falar de uma vocação muito, mas muito importante mesmo. Vamos falar agora da santidade. Sim, ser santo é também uma vocação, mas não somente para alguns, como padres, freiras, monges, pessoas da vida religiosa, que têm uma vocação religiosa, mas sim para todos nós. Porque de acordo com o Concílio Vaticano II, juro que essa vai ser a única parte burocrática, não vai ser a única parte burocrática, vou falar mais de coisas burocráticas. Mas de acordo com o Concílio Vaticano II, todos nós somos chamados à santidade. É uma vocação universal. Deus nos chama incansavelmente a sermos santos. Aí vocês podem parar e pensar assim: Bigode, até parece que todo mundo tem que ser santo, todo mundo é chamado à santidade. Imagine eu, santo alguma coisa, todo mundo me chamando de santo, tendo imagem minha, relíquia minha e tudo mais. Até parece, eu sendo que nem São Francisco de Assis, Santa Teresinha, até parece. Isso é só para alguns, mas eu digo para vocês que você não precisa ter o título e ser reconhecido pela igreja como um santo para ser santo. Como é que eu vou explicar? Mesmo a igreja tendo muitos, mas muitos santos mesmo reconhecidos por ela, tem muitas pessoas que morreram em santidade que a gente nunca ouviu falar ou que a igreja nunca vai reconhecer uma pessoa como santa. Pois para a pessoa receber este título, além de toda uma vida analisada, voltada para Deus com algumas coisas bem criteriosas, a pessoa tem que ter intercedido por 2 milagres. E esses milagres são analisados e têm de ser aceitos por toda uma comissão do Vaticano que faz esse processo. E esse processo dura muito tempo. Tem santo que leva 100 anos para conseguir uma beatificação. Pois a igreja só reconhece e faz toda essa parte, toda essa análise, porque quando ela coloca o título de santo em alguém, ela está atestando com firmeza que aquela pessoa já está no céu. Porque quando nós não morremos santos, nós vamos para o purgatório e passamos lá, não sabemos quanto tempo, até que nos tornemos santos. Mas se uma pessoa tem intercedido por milagres, ela tem de estar no céu, então significa que ela morreu em santidade. Mas você não precisa ter o título de santo para ser um santo. Mas então, o que seria ser santo? De uma maneira bem superficial, ser santo é amar muito a Deus. Tipo, muito mesmo. Superficial que eu digo, tem a camada aqui, amar a Deus. Mas várias ramificações, muitas ramificações de coisas que a gente tem que fazer para provar esse amor a Deus. Mas tudo se resume no amor de Deus. E você tem que conseguir amar a Deus no seu dia a dia, nas suas atividades, na escola, no trabalho, na faculdade, em todos os lugares que você estiver, em todas as situações, independente com quem, você tem que amar a Deus e ser presença de Deus, do amor de Deus naquele ambiente que você está. Também, de certo modo não, de bom modo, é ter uma paz na sua alma e no seu coração, mas não a paz dos homens, a paz que a gente está acostumado a ter, mas a paz de Deus, de maneira com que no seu coração não haja mais conflitos das suas emoções, você tendo que brigar com as suas emoções ou as suas emoções te controlando, até que diz
as emoções desordenadas, né? E sim de uma maneira que você tenha total controle sobre elas e todas elas sejam voltadas a Deus. Até chegar num ponto que você realmente, né, seu coração sabe disso, não somente você tem um desejo, mas realmente de você ter Deus como centro e objetivo final da sua vida. De certo modo, ser santo é isso, é você amar muito a Deus e provar esse amor também, né? Agir para provar este amor por Deus. Há vários níveis de santidade, desde o santinho até o santão, até certo nível, vamos dizer assim, todos nós seres humanos podemos chegar. Mas depois deste ponto, são só para alguns escolhidos por Deus, né? Que são os maiores santos, né? Tem uma maneira mais técnica de se explicar isso, né? Que alguns santos usam, mas não vou entrar nesse detalhe aqui hoje. Até este ponto aqui todo mundo chega. A partir dele é só para algumas pessoas. E em todos esses níveis são necessários o nosso esforço e a graça de Deus. No início, proporcionalmente, você precisa muito mais do seu esforço do que a graça de Deus. Você precisa da graça de Deus para conseguir, mas seu esforço é maior do que a necessidade da graça. Mas com o passar que você vai evoluindo, chega num ponto, proporção da graça é maior do que o seu esforço. Não que o seu esforço diminui e a graça fica no mesmo ponto, ao contrário, você tem que se esforçar muito mais. Só que a porcentagem do que você precisa da graça de Deus comparado ao seu esforço é muito maior. Vamos supor, no último nível de santidade que você chega, tipo assim, o seu esforço está aqui e a graça de Deus está tipo aqui. Tá? Multiplica isso por um tamanho muito maior. Então nós temos que pedir sempre a graça de Deus, mas também nos esforçarmos muito. Se formos estudar a vida dos santos, vamos encontrar, né, algo em comum em todas essas histórias, que eles amaram muito a Deus e deixaram de fazer muitas vezes a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Pois uma pessoa que vai se tornando santo, com o tempo ela vai se desapegando de si mesma e deixando Deus conduzir a sua vida, as suas vontades, e ela se importa mais a agradar a Deus do que a si mesma. Ela vai deixando de fazer algumas coisas que são prazerosas para ela e fazer coisas que vão agradar a Deus. Lembra do último encontro que nós comentamos sobre o amor perfeito, que você faz as coisas somente por amor a Deus, para agradar a Deus, não magoar a Deus, e não porque, eu vou perder meu lugar no céu, eu vou ganhar meu lugar no céu se eu fizer isso, né? Sempre visando alguma recompensa. Então, este amor perfeito nós alcançamos na santidade, né? De acordo com o nível de santidade que a gente vai alcançando, este amor vai se tornando mais perfeito. Parece meio assustador falar assim, nossa, deixar de fazer minha coisa de prazer, né? Fazer agradar a Deus, fazer isso, fazer pequenos sacrifícios, parece meio assustador e difícil de conseguir atingir isso, olhando para tudo isso, né? Não quero assustar vocês, né? Não quero deixar vocês com medo, vocês começarem a correr, não quero isso, não é muito difícil. É difícil sim, sozinho a gente não consegue. Por isso nós temos que pedir muito, mas muito mesmo a Deus, para que Ele nos ajude e nos dê o auxílio necessário. E se a gente pedir realmente com a vontade de mudar, Ele vai dar essa ajuda, né? Ele vai nos ajudar a chegarmos neste objetivo, né? Com o tempo as coisas vão parecendo mais difíceis, né? As provas de amor, mas Deus te capacita a fazer essas coisas. Ele não vai cobrar muito de você logo no início, né? Você não vai começar a fazer grandes coisas logo no seu início de caminhada. Ele vai pedindo de acordo com o que Ele sabe que você consegue fazer e que com o auxílio dele você vai conseguir fazer. Mas aí você começa a ver a vida dos santos, estudar sobre santos, como que eles viviam, que época que eles viveram, a idade dele, né, o modo de viver deles, né, começa a ver assim e começa a imaginar que eles conseguiram, porque eram outros tempos, né, era mais fácil, não tinha tantas coisas assim, hoje em dia é bem mais difícil,
ou fala assim, eram pessoas mais velhas, não tem por que eu me preocupar com isso agora, e você vai pensando essas coisas, colocando obstáculos. Mas há muitos exemplos de pessoas que eram jovens e também que viveram muito perto da gente, né? Um deles é um menino chamado Carlo Acutis. Carlo Acutis, ele viveu entre os anos 90 até 2006. Ele morreu com apenas 15 anos. Mas ele era um jovem como a gente. Ele gostava de jogar bola, ele gostava de sair com os amigos, ele gostava de jogar com videogame, ele ia para a escola, ele tinha as atividades dele, e ele vivia, vamos dizer assim, uma vida comum, né? Ele não vivia dentro de um mosteiro, né? Ele não tinha uma vocação religiosa, pelo menos não nesse momento da vida dele, né? Ele não conseguiu, se ele queria viver, não conseguiu. Mas mesmo com tudo isso, ele conseguiu amar muito, mas muito a Deus. Em todos os momentos, como eu falei para vocês, ele conseguia amar a Deus em todas as pequenas coisas que ele fazia, né? Ele tinha um site onde ele mesmo fez esse site, colocou milagres eucarísticos, ele ajudava na catequese, ele participava nas coisas na paróquia dele, ele ajudava os pobres, as pessoas necessitadas, ele era muito caridoso, ele gostava muito de adorar o Santíssimo. Então ele tinha hábitos que mostravam que ele amava muito a Deus. Ele fazia todas as outras atividades, mas ele amava a Deus acima de tudo. E mesmo com tão pouca idade, ele conseguiu chegar à santidade. Para finalizar, eu vou passar uma pequena tarefa. Não vejam como uma tarefa, mas sim como um estudo, né? Eu vou deixar aqui, deixar na descrição, depois mandar no grupo, reexplicando tudo isso, mas nome de 5 santos, beatos, pessoas veneráveis, 5 pessoas aqui, e vocês vão pesquisar sobre essas pessoas, né? Pesquisar um pouco da vida, como que vivia, quando que viveu, onde que ele vivia, um pouco das atividades, coisas que vocês acharem interessantes sobre ele, né? Tipo, curiosidades ou coisa assim, coisas que chamam a atenção de vocês. Aí vocês podem escrever, podem digitar, eu só vou pedir que vocês não façam copiar e colar, né? Dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Que vocês realmente leiam, escrevam, né? Tipo, se escreverem numa folha, pode mandar foto, ou digitem, assim, e me mandem no privado, não mandem no grupo. E vocês, eu vou dar aí uma semana para vocês, até sábado, até o final de semana que vem, né? Eu não quero um texto enorme, uma página inteira, que vocês se sentirem à vontade para escrever. Se quiser escrever uma página inteira, pode escrever. Nada muito grande, eu não quero que vocês fiquem, nossa, que coisa chata, tem que escrever uma redação sobre isso, 30 linhas, não. Mas quero que vocês mais descubram, pesquisem. Mas é isso, esse foi o encontro de hoje, quero agradecer vocês aqui por assistirem. Talvez foi um encontro um pouco maior, só um pouquinho maior assim. Se vocês quiserem eu falo mais, faço um vídeo só sobre santidade, né? Não uma coisa muito longa, mas explicar um pouco mais tecnicamente o que é santidade. Se vocês quiserem vir me perguntar, eu indico livro para vocês, site para vocês lerem, né? Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, mas espero que vocês tenham compreendido o tema e levado para o coração de vocês alguma coisa, né? Vamos rezar aqui a nossa oração final, né? Pedindo a Deus que Ele sempre nos dê tudo o que a gente precise para viver o nosso dia e também a nossa semana. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E pedir também para o nosso anjo da guarda sempre estar junto com a gente e também sempre nos proteger e estar vigiando a gente. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos no nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Espero vocês no próximo encontro. Então é isso. Tchau!